54. Um nome antigo de cantor. Eu teria pensado, antes de alcançar minha posição atual, que uma divindade não poderia ser surpreendida. Obviamente, isso não é verdade. Eu posso ser surpreendido. Acho que posso até mesmo ser ingênuo. Estou só perguntando como isso aqui é melhor, resmungou Ken. Nós éramos escravos dos aletianos. Agora somos escravos dos moldados. Que ótimo. Fico feliz em saber que nossa miséria agora está nas mãos do nosso próprio povo. A parchemana deixou seu fardo cair no chão ruidosamente. Você vai nos arrumar problemas de novo falando assim, disse Sá. Ele deixou cair seu fardo de varas de madeira, então caminhou de volta na outra direção. Moacho seguiu, passando por fileiras de humanos e parchemanos, transformando as varas em escadas. Aquelas pessoas, como Sá e o resto de sua equipe, logo estariam carregando as escadas para a batalha, encarando uma tempestade de flechas. Que estranho eco da sua vida de meses atrás no acampamento de guerra de Sadias. Só que ali Moash havia recebido luvas resistentes, um belo par de botas e fazia 3 boas refeições por dia. A única coisa errada com a situação, além do fato de que ele e os outros logo estariam atacando uma posição fortificada, era que ele tinha tempo livre demais. Os trabalhadores carregavam pilhas de madeira de uma parte da madeireira para outra e ocasionalmente eram designados para serrar ou cortar. Mas não havia o bastante para mantê-los ocupados. Isso não era nada bom, como ele havia aprendido nas planícies quebradas. Homens condenados com tempos demais começavam a fazer perguntas. Olhe só, disse Ken, caminhando junto de Sá logo à frente. Pelo menos me diga que está zangado, Sá. Não me diga que acha que merecemos isso. Nós abrigamos um espião, murmurou Sá. Um espião que Moash logo ficara sabendo era ninguém menos que Caladim, filho da tempestade. E um bando de escravos deveria ser capaz de identificar um espião? Retrucou Ken. Sério? O Espreno não deveria ter identificado ele? Parece até que queriam nos acusar de alguma coisa. Como se fosse uma... Como se fosse uma armação? Perguntou Moash de trás. É isso, uma armação, concordou Ken. Aquilo acontecia um bocado com eles, esquecer palavras. Ou talvez estivesse simplesmente experimentando as palavras pela primeira vez. O sotaque deles era bastante similar ao de muitos carregadores de pontes que haviam sido amigos de Moash. Esqueça, Moash, sussurrou algo bem dentro dele. Esqueça sua dor. Está tudo bem. Você fez o que era natural. Não podem te culpar. Pare de carregar esse fardo. Esqueça. Cada um deles pegou outro fardo e começou a andar de volta. Passaram pelos carpinteiros que estavam fazendo as varas das escadas. A maioria era composta de parchemanos e um dos moldados caminhava entre suas fileiras. O moldado era uma cabeça mais alta que os parchemanos e era de uma subespécie que tinha partes da armadura de carapaça despontando em formas sinistras. O moldado parou e explicou algo para os parchemanos que estavam trabalhando. Depois fechou o punho e uma energia roxa escura cercou seu braço. A carapaça cresceu ali na forma de uma serra. O moldado cerrou cuidadosamente explicando o que estava fazendo. Moash já havia visto aquilo antes. Alguns daqueles monstros do vazio eram carpinteiros. Para além das madeireiras, as tropas dos parchemanos praticavam exercícios específicos e recebiam um treinamento básico com armas. Diziam que o exército pretendia atacar Colinar dentro de semanas. Isso era ambicioso, mas ele não tinha um tempo para um cerco prolongado. Caladim possuía transmutadores para fazer comida, enquanto as operações dos esvaziadores no país levariam meses para avançar.
Aquele exército esvaziador logo comeria todos os seus suprimentos e teria que se dividir para forragear. Era melhor atacar, usar números avassaladores e tomar os transmutadores para si. Todo o exército precisava de alguém para correr na frente e levar um monte de flechadas. Bem organizados ou não, os esvaziadores não podiam evitar isso. O grupo de Moashi não seria treinado. Eles só estavam esperando até o assalto para que pudessem correr na frente de tropas mais valiosas. Armaram para nós, repetiu Ken enquanto eles caminhavam. Eles sabiam que tinham poucos humanos fortes o suficiente para o primeiro assalto. Precisavam de alguns de nós, então encontraram um motivo para nos jogar para a morte. Sa grunhiu. É só isso que vai dizer? Interpelou Ken. Não se importa com o que nossos próprios deuses estão fazendo conosco? Sa largou seu fardo no chão. Sim, eu me importo, explodiu ele. Acha que não tenho me feito as mesmas perguntas? Raios! Eles levaram minha filha, Ken. Eles a tomaram de mim e me mandaram para a morte. Então, o que estamos fazendo? O que fazemos? Perguntou Ken, a voz murchando. O que nós fazemos? Sal olhou ao redor para o exército se movendo e fervilhando nas preparações para a guerra. Avassalador, abrangente, como um tipo próprio de tempestade, em movimento e inexorável. O tipo de coisa que arrastava todo mundo junto. Eu não sei, murmurou Sa. Raios, Ken. Eu não sei de nada. Eu sei, pensou Moashi. Mas não conseguiu achar forças para dizer algo a eles. Em vez disso, ficou irritado, esprenos de raiva fervilhando ao seu redor. Estava frustrado consigo mesmo e com os esvaziadores. Ele largou seu fardo no chão e então foi embora pisando duro, saindo da madeireira. Uma supervisora deu um gritinho e se apressou em segui-lo, mas ela não o deteve, e tampouco o fizeram os guardas por quem passou. Ele tinha uma reputação. Moashi andou pela cidade, seguido pela supervisora, procurando um moldado do tipo voador. Eles pareciam estar no comando, mesmo sobre os outros moldados. Não encontrou nenhum. Então decidiu abordar um da outra subespécie. Um virilém sentado perto da cisterna da cidade, onde a água da chuva era coletada. A criatura era do tipo que tinha uma couraça pesada, sem cabelo, a carapaça invadindo suas bochechas. Moashi foi direto até a criatura. Preciso falar com alguém no comando. Atrás dele, a supervisora de Moashi arquejou, talvez só até então percebendo que qualquer plano de Moashi talvez lhe causasse sérios problemas. O moldado olhou para ele e sorriu. Alguém no comando, repetiu Moashi. O esvaziador gargalhou, então caiu para trás na água da cisterna, onde ficou flutuando, fitando o céu. Que ótimo, pensou Moashi. Um dos malucos. Havia muitos. Moashi se afastou, mas não avançou muito pela cidade, antes que algo caísse do céu. Um tecido tremulou no ar e no meio dele flutuava uma criatura com uma pele que combinava com a roupa preta e vermelha. Ele não sabia dizer se era virilém ou feminém. Pequeno humano, disse a criatura com um sotaque estrangeiro. Você é passional e interessante. Moashi umedeceu os lábios. Preciso falar com alguém no comando. Você não precisa de nada além daquilo que damos a você, replicou o moldado. Mas seu desejo será concedido. A senhora Lashwee vai recebê-lo. Ótimo. Onde posso encontrá-la? O moldado pressionou a mão contra o peito dele e sorriu. A luz do vazio se espalhou daquela mão pelo corpo de Moashi. Ambos subiram pelos ares. Entrando em pânico, Moashi se agarrou ao moldado. Será que ele conseguiria pegar a criatura em uma chave de braço? E depois?
E se ele a matasse ali em cima, cairia para a própria morte. Eles se ergueram até que a cidade parecia um modelo minúsculo, madeireira e pátio de um lado, e uma única rua proeminente no centro. À direita, as alas feitas pelos humanos protegiam contra as grandes tormentas, criando um abrigo para árvores e para a mansão do senhor da cidade. Eles subiram ainda mais, as roupas soltas do moldado tremulando, e embora o ar estivesse quente no nível do chão, ali em cima era bastante frio, e os ouvidos de Moash estavam estranhos, amortecidos, como se estivessem cheios de pano. Finalmente, o moldado desacelerou-os até um ponto fixo de flutuação. Embora Moash tentasse se assegurar, o moldado o empurrou para o lado, então voou para longe, seguido pelo pano tremulando. Moash ficou flutuando à deriva acima da vasta paisagem. Seu coração trovejava, e ele fitou a distância até o chão, percebendo uma coisa. Ele não queria morrer. Forçou-se a girar o corpo e olhar ao redor. Sentiu um pico de esperança quando descobriu que estava se deslocando na direção de outro moldado. Uma mulher que flutuava no céu, vestida com um traje que devia se estender pelo menos 3 metros abaixo dela, como um borrão de tinta vermelha. Moash flutuou até estar ao lado dela, chegando tão perto que a mulher foi capaz de estender a mão e detê-lo. Moash resistiu ao impulso de agarrar aquele braço e se segurar nele com toda a força. Sua mente estava começando a entender o que estava acontecendo. Ela queria se encontrar com ele, mas em um ambiente onde ela ficasse confortável e ele não. Bem, ele conteria seu medo. Moash, disse a moldada. Lashwi, como outra chamara. Ela tinha um rosto com todas as 3 cores dos Parshendianos. Branco, vermelho e negro, marmorizadas como tintas misturadas. Ele poucas vezes encontrará alguém com todas as 3 cores, e aquele era um dos padrões mais hipnóticos que já vira. De efeito quase líquido, os olhos dela como lagoas ao redor das quais as tintas corriam. Como você sabe meu nome? Perguntou Moash. Sua supervisora me contou, disse Lashwi. Ela tinha uma serenidade distinta enquanto flutuava com os pés para baixo. O vento ali em cima movia as fitas que ela usava, ondulando-as casualmente. Estranhamente, não havia esperanos de vento à vista. Onde você conseguiu esse nome? Foi meu avô que escolheu, disse Moash, franzindo o senho. Não era assim que ele havia antecipado o rumo da conversa. Curioso. Você sabe que é um dos nossos nomes? É mesmo? Ela assentiu. Por quanto tempo ele correu pelas marés do tempo, passando dos lábios dos cantores para os homens e voltando, para terminar aqui, nos ombros de um escravo humano? Olha, você é um dos líderes? Eu sou um dos moldados que mantém a sanidade, respondeu ela, como se fosse a mesma coisa. Então, eu preciso. Você é ousado, comentou Lashwi, olhando para a frente. Muitos dos cantores que deixamos aqui não são. Nós os achamos admiráveis, considerando quanto tempo sofreram abusos do seu povo. Mas, ainda assim, não são ousados o suficiente. Ela olhou para ele pela primeira vez durante a conversa. Seu rosto era anguloso, com cabelo parchemano longo e ondulante, negro e carmesim, mais espesso do que o de um humano. Pareciam quase juncos finos ou folhas de grama. Seus olhos eram de um vermelho profundo, como lagos reluzentes de sangue. Onde você aprendeu os fluxos, humano? Perguntou ela. Os fluxos? Quando você me matou, foi projetado para o céu, mas reagiu rapidamente, com familiaridade. Digo, sem fingimentos, que fiquei furiosa ao ser pega tão desprevenida. Espere,
Moashi gelou. Quando eu matei você? Ela o fitou sem piscar com aqueles olhos de rubi. Você é a mesma? Indagou Moashi. Esse padrão de pele marmorizada, ele compreendeu. É o mesmo daquela com que lutei, mas os traços eram diferentes. Este é um novo corpo oferecido para mim em sacrifício, disse Lashwi, para que eu me conecte e o use, já que não tenho um. Você é algum tipo de espreno? Ela piscou, mas não respondeu. Moashi começou a cair. Sentiu pelas suas roupas que perderam o poder de voar primeiro. Ele gritou, estendendo a mão na direção da mulher moldada, e ela o agarrou pelo pulso e incutiu-lhe mais luz do vazio. A luz fluiu pelo corpo de Moashi e ele voltou a flutuar. A escuridão violeta recuou, visível apenas como faíscas tênues e periódicas na pele dela. Meus companheiros pouparam você, disse ela. Trouxeram-no aqui, até essas terras, porque pensaram que eu poderia querer me vingar quando renascesse. Eu não quis. Por que destruir uma coisa que tem tanta paixão? Em vez disso, eu o vigiei, curiosa para ver o que você faria. Eu vi você ajudar os cantores que estavam puxando os trenós. Moashi respirou fundo. Você pode me dizer, então, por que trata tão mal o seu povo? Mal? Disse ela, parecendo achar graça. Eles são alimentados, vestidos e treinados. Nem todos. Vocês fizeram aqueles pobres parchemanos trabalharem como escravos, como humanos. E agora você vai jogá-los contra as muralhas da cidade. Sacrifícios, disse ela. Você acha que o império é construído sem sacrifício? Ela fez um gesto amplo com o braço na direção da paisagem diante deles. O estômago de Moashi se embrulhou. Ele fora capaz, por um curto período, de concentrar-se apenas nela e esquecer exatamente quão alto estava. Raios! Aquela terra era grande. Ele podia ver as amplas colinas, planícies, grama, árvores e pedras em todas as direções. E na direção que ela indicou, uma linha escura no horizonte. Colinar? Eu voltei a respirar devido aos sacrifícios deles, disse Lashwi. E esse mundo será nosso devido ao sacrifício. Aqueles que tombarem serão cantados, mas temos o direito de exigir seu sangue. Caso eles sobrevivam ao ataque, caso provem o seu valor, então serão honrados. Ela olhou de novo para Moashi. Você lutou por eles durante a viagem para cá. Honestamente, esperava que vocês me matassem por isso. Se não foi morto por abater um dos moldados, por que seria morto por atacar um dos nossos inferiores? Nos dois casos, humano, você provou sua paixão e conquistou o direito de ter sucesso. Então você se curvou à autoridade que lhe foi apresentada e conquistou o seu direito de continuar a viver. Diga-me, por que você protegeu aqueles escravos? Porque vocês precisam ser unidos, disse Moashi e engoliu em seco. Meu povo não merece essa terra. Somos defeituosos, arruinados, incapazes. Ela inclinou a cabeça. Um vento frio brincava com suas roupas. E não está com raiva por termos tomado suas fractais? Eu as ganhei de um homem que traí. Eu não as mereço. Não, não é você. Não é culpa sua. Você não está zangado por termos dominado vocês? Não. Então, o que deixa você com raiva? O que desperta a sua fúria passional, Moashi? O homem com o nome antigo de cantor? Sim, estava lá. Ainda queimando. Lá no fundo. Raios.
Kaladin havia protegido um assassino. Vingança, sussurrou ele. Sim, eu compreendo. Ela o encarou, sorrindo de um jeito que lhe pareceu especialmente sinistro. Você sabe por que nós lutamos? Deixe-me contar a você. Meia hora depois, com a noite caindo, Moashi caminhava pelas ruas de uma cidade conquistada. Sozinho. A senhora Lashway havia ordenado que ele fosse deixado em paz, libertado. Ele caminhava com as mãos nos bolsos do casaco da Ponte 4, lembrando-se do ar gelado lá de cima. Ainda estava com frio, embora ali embaixo estivesse abafado e quente. Era uma cidade agradável, pitoresca, pequenos edifícios de pedra, plantas crescendo nos fundos de cada casa. À esquerda, isso significava petrobulbos e arbustos cultivados nos quintais. Mas à direita, na direção da tempestade, só havia paredes de pedras vazias, nem mesmo uma janela. Para ele, as plantas tinham cheiro de civilização. Um tipo de perfume cívico que não se sentia no meio do mato. Elas mal tremiam quando ele passava, muito embora esperanças de vidas balançassem diante da sua presença. As plantas estavam acostumadas com as pessoas nas ruas. Ele finalmente parou diante de uma cerca baixa ao redor dos estábulos que continham os cavalos que os esvaziadores haviam capturado. Os animais mastigavam grama cortada que os parchemanos haviam jogado para eles. Criaturas tão estranhas. Era caro e difícil cuidar delas. Ele deu as costas para os cavalos e olhou pelos campos em direção a Kholinar. Ela dissera que ele podia partir, se juntar aos refugiados que iam para a capital, defender a cidade. O que desperta a sua fúria passional? Milhares de anos renascendo. Como seria isso? Milhares de anos e eles nunca desistiram. Prove seu valor. Ele se virou e voltou até a madeireira, onde os trabalhadores estavam se preparando para encerrar o dia. Não havia previsão de tempestade naquela noite, e eles não precisariam prender tudo, então trabalhavam com um ar jovial, quase relaxado. Todos, exceto pela sua equipe, que, como de costume, estava isolada no ostracismo. Moashi pegou um fardo de varas e escadas de uma pilha. Os trabalhadores ali começaram a levantar objeções, mas pararam quando viram quem era. Ele desamarrou o fardo e, ao alcançar a equipe dos parchemanos desafortunados, jogou uma vara de madeira para cada um. Sá pegou a dele e se levantou, fazendo senho. Os outros o imitaram. Posso treinar vocês com isso, disse Moashi. Bastões? Indagou Ken. Lanças, replicou Moashi. Posso ensiná-los a ser soldados. Provavelmente morreremos de qualquer jeito. Raios. Provavelmente nunca chegaremos ao topo das muralhas. Mas já é alguma coisa. Os parchemanos se entreolharam, segurando as varas que podiam se passar por lanças. Eu aceito, disse Ken. Lentamente, os outros moveram as cabeças, concordando.